O jovem bilionário entra em um ônibus e vê duas meninas pobres com um cartaz. Elas dizem: "Nos ajude a salvar nossa mãezinha." Mas a foto que elas mostram deixa ele em choque. Caio Almeida encarava a cidade pela janela de sua cobertura em uma torre na Faria Lima. São Paulo se estendia a seus pés como um tabuleiro de xadrez que ele dominava com maestria. O céu alaranjado do amanhecer refletia nos prédios de vidro, mas ele mal notava a beleza da cena. Era apenas mais um dia, seguindo o cronograma exato. 28 anos, bilionário, CEO da Almeida Enterprises. Seu império construído com precisão cirúrgica, sem espaço para erros ou sentimentalismos. A Forbes o chamava de o prodígio gelado, um gênio dos negócios que nunca sorria em fotos. Enquanto se barbeava com movimentos metódicos, Caio observou seu reflexo no espelho. Olhos azuis acinzentados, cabelo castanho escuro perfeitamente aparado, maxilar definido. Um rosto que estampava revistas de negócios, mas que raramente demonstrava qualquer emoção, além de uma seriedade implacável. Algo estava diferente naquela manhã, porém, uma inquietação que não conseguia nomear, como um zumbido irritante sem origem definida. Havia dormido às exatas 7 horas programadas, sua dieta estava impecável, seus projetos dentro do cronograma. Ainda assim, uma sensação estranha o incomodava. "Senhor Almeida, o café está pronto e o carro aguarda no térreo." A voz de Renato, seu assistente, soou pelo intercomunicador. "Cancelei o carro hoje, Renato." Um breve silêncio do outro lado da linha. "Perdão, senhor. Houve alguma mudança na agenda?" "Não. Apenas não usarei o carro hoje." Outro silêncio, mais longo. Em 3 anos trabalhando para Caio, Renato nunca havia recebido uma instrução como aquela. Caio desligou o intercomunicador antes que viessem mais perguntas. Nem ele mesmo sabia explicar. Apenas sentia que precisava fazer algo diferente. Sair do roteiro. Respirar um ar que não fosse filtrado pelo sistema de última geração do seu carro ou do seu escritório. Vestiu-se como sempre. Terno italiano cinza escuro, camisa branca sem gravata. O único elemento fora do comum foi a decisão de pegar uma jaqueta casual do fundo do armário, algo que usava raramente. Precisava parecer um pouco menos ele mesmo. Desceu pelo elevador privativo, ignorando o olhar surpreso do porteiro quando, em vez de seguir para a porta da garagem, dirigiu-se à saída principal. "Bom dia, senhor Almeida. Devo chamar um táxi?" "Não, obrigado, Marcos." O ar da manhã de outono atingiu seu rosto. São Paulo já pulsava àquela hora. Pessoas apressadas, padarias abrindo, o barulho constante que era a trilha sonora da cidade. Caio ficou parado por um momento, apenas observando. Quantas vezes havia realmente olhado para a rua em frente ao seu próprio prédio? Sem um plano definido, começou a caminhar. Virou à esquerda, depois à direita, seguindo um instinto que nem sabia possuir. Após alguns quarteirões, avistou um ponto de ônibus onde várias pessoas aguardavam. Um ônibus se aproximava. Ônibus. Quando foi a última vez que havia andado em um? Antes da faculdade, talvez? Antes de sua primeira empresa aos 19 anos? Antes do primeiro milhão aos 21? Algo o impulsionou. Quando o ônibus parou, Caio entrou. O motorista o olhou esperando pelo pagamento. Caio percebeu que não fazia ideia de quanto custava uma passagem de ônibus atualmente. "São R$ 5, amigo", disse o motorista com impaciência. Caio tirou a carteira e entregou uma nota de R$ 50. "Fique com o troco." O motorista arregalou os olhos, mas não disse nada. Caio seguiu pelo corredor, sentindo os olhares curiosos. Seu terno valia mais que o salário mensal da maioria ali dentro. Sentou-se perto do fundo, ao lado de uma janela. O ônibus voltou a se mover, sacolejando pelas ruas. Era barulhento, lotado e estranhamente reconfortante. Pessoas reais, vidas reais, sem filtros ou agendas programadas. Observou uma senhora segurando sacolas de compras, um adolescente com fones de ouvido, balançando a cabeça no ritmo de uma música, um homem de meia-idade lendo jornal. Pequenos fragmentos de existências que normalmente
não cruzariam seu caminho. O ônibus parou várias vezes. Pessoas desciam, outras subiam. Caio não sabia para onde estava indo. E, surpreendentemente, isso não o incomodava. Pela primeira vez em anos, não estava no controle, e havia algo libertador nisso. Após cerca de 30 minutos, quando o ônibus já havia deixado a região da Faria Lima e entrado na Zona Leste, algo chamou sua atenção. Duas meninas pequenas entraram, acompanhadas por uma senhora idosa que parecia ser sua avó. A mais velha não devia ter mais que 5 anos, cabelos loiros cacheados e olhos enormes. A menor, talvez 4 anos, segurava firmemente a mão da irmã. Mas o que realmente captou seu olhar foi o cartaz que a mais velha carregava. Feito à mão, com letras coloridas e irregulares, claramente escritas por uma criança. Nos ajude a salvar nossa mãezinha. As meninas se sentaram alguns assentos à frente. Caio não conseguia desviar o olhar do cartaz. Havia algo naquela mensagem que perfurava sua bolha de indiferença cultivada por anos. Vovó, quantas pessoas já vimos hoje? Perguntou a mais velha. Muitas, Laura. Mas precisamos continuar tentando, respondeu a senhora com voz cansada. A mamãe vai ficar boa, não vai? A voz da menor era quase um sussurro. Claro que vai, Lila. Só precisamos de ajuda. Caio se pegou, inclinando-se para a frente, tentando ouvir mais da conversa. As meninas, Laura e Lila, giravam o cartaz para que os outros passageiros pudessem ver. Algumas pessoas olhavam com compaixão, outras fingiam não notar. Quando o ônibus parou novamente, Laura levantou-se e, com uma coragem que surpreendeu Caio, começou a andar pelo corredor, mostrando o cartaz. Por favor, nossa mamãe está muito doente. Ela dizia com voz trêmula, mas determinada. Precisamos comprar remédios. Alguns passageiros deram algumas moedas ou notas pequenas. Outros olharam para fora da janela, evitando contato visual. Caio permaneceu imóvel, observando. Quando Laura chegou perto dele, parou. Por alguma razão, seus olhinhos se fixaram nos dele. O senhor pode ajudar nossa mamãe? Perguntou ela, estendendo o cartaz. Caio olhou para o cartaz e notou que havia uma foto pregada no canto. Uma mulher jovem, sorrindo, com as duas meninas. Algo naquele rosto despertou uma memória. Ele pegou o cartaz para olhar mais de perto e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era Mariana Campos, a mesma Mariana que havia trabalhado em sua cobertura por 4 anos. A mesma que ele havia demitido 8 meses atrás por faltas repetidas e atrasos constantes. A mesma cujas explicações sobre problemas familiares ele havia ignorado completamente, considerando apenas sua política rígida de zero tolerância para a ineficiência. Sua mãe se chama Mariana? Ele perguntou, sua voz quase irreconhecível para si mesmo. Laura assentiu energicamente. Sim, você conhece nossa mamãe? Caio sentiu algo estranho no peito. Um aperto, um peso que não estava habituado a sentir. Culpa, remorso, emoções que não faziam parte do seu vocabulário diário. Sim, eu a conheço, respondeu ele, estudando os rostos das meninas, como nunca havia notado a semelhança. Mariana havia mencionado filhas. Ele sequer havia prestado atenção suficiente para saber. Ela está doente, disse Lila e a menor, juntando-se à irmã. Ela tosse muito e está quente. Febre, corrigiu Laura. E o doutor disse que ela precisa de remédios caros, mas a gente não tem dinheiro suficiente. A senhora idosa se aproximou. Meninas, não incomodem o cavalheiro. Não estão incomodando, Caio se apressou em dizer. Na verdade, eu gostaria de ajudar. Conheço Mariana. Ela trabalhou para mim. A senhora o examinou com desconfiança. Você é Caio Almeida? Caio assentiu, surpreso por ser reconhecido. Mariana mencionou seu nome algumas vezes, disse a senhora. Sou Rosa, mãe dela. Estou cuidando das meninas enquanto ela tenta se recuperar. Qual é o problema com ela exatamente? Rosa hesitou, olhando para as meninas. Começou como uma gripe. Ela não conseguiu tratamento adequado no início porque não tinha plano de saúde depois que perdeu o emprego. Agora,
Os médicos suspeitam de pneumonia. Cada palavra era como uma agulha. Mariana havia perdido o plano de saúde ao ser demitida por ele. Ela estava doente, sem recursos, com 2 filhas pequenas. "Onde vocês moram?" perguntou Caio, levantando-se. "Por quê?" A desconfiança no tom de Rosa era evidente. "Porque quero ajudar, de verdade." Após um momento de hesitação, Rosa deu o endereço, um bairro modesto na Zona Leste. "Estamos descendo no próximo ponto", disse ela. "Se realmente quer ajudar, pode nos acompanhar." Minutos depois, Caio se viu descendo do ônibus em um bairro que nunca havia visitado. Prédios antigos, calçadas rachadas, uma realidade completamente diferente dos arranha-céus de vidro e aço que faziam parte do seu mundo. Seguiu Rosa e as meninas por algumas quadras até chegarem a um pequeno prédio de tijolos à vista. Subiram 3 lances de escada, o elevador estava quebrado, até um apartamento no 3º andar. O contraste com sua cobertura não poderia ser maior. O apartamento era pequeno, com móveis gastos, mas limpos. Havia desenhos das meninas colados nas paredes, algumas plantas em vasos improvisados, e uma sensação de lar que, apesar da simplicidade, fez Caio perceber o quanto sua própria residência era fria e impessoal. "Mamãe", chamou Laura ao entrar, "trouxemos um senhor que diz que conhece você." Um acesso de tosse veio de um dos quartos. Rosa fez sinal para Caio esperar e foi verificar. As meninas ficaram na sala, observando-o com curiosidade. "Você vai mesmo ajudar nossa mamãe?" perguntou Lila, seus olhos grandes cheios de esperança. Antes que Caio pudesse responder, Rosa voltou. "Ela está acordada, mas muito fraca", disse ela. "Mencionei seu nome e ela ficou surpresa." Caio seguiu Rosa até um pequeno quarto. A visão de Mariana o chocou. Ela estava deitada na cama, visivelmente emagrecida, o rosto pálido exceto pelas bochechas rosadas de febre. Seu cabelo escuro, antes sempre impecavelmente arrumado, estava espalhado no travesseiro. Respirava com dificuldade, e mesmo o simples ato de virar a cabeça para olhá-lo parecia exigir um esforço imenso. "Senhor Almeida?" Sua voz era apenas um sussurro rouco. "O que está fazendo aqui?" Caio sentiu algo quebrar dentro dele. A mulher eficiente e discreta, que havia trabalhado em sua casa por 4 anos, estava reduzida a esta versão frágil e doente, e ele não podia deixar de sentir que havia contribuído para isso. "Encontrei suas filhas no ônibus", explicou ele, aproximando-se da cama. "Mariana, por que não me procurou quando ficou doente?" Ela tentou rir, mas o som se transformou em tosse. "Depois do modo como terminou meu emprego, não achei que se importaria." Cada palavra era uma acusação silenciosa, e Caio sabia que merecia. "Você precisa ir ao hospital, agora", disse ele, a voz recuperando um pouco da firmeza habitual. "Não tenho como pagar", ela respondeu simplesmente. "Eu pago." "Por tudo." Rosas, que observava da porta, interveio. "Não precisamos de caridade." "Não é caridade", Caio respondeu, sem desviar os olhos de Mariana. "É o mínimo que posso fazer." Mariana estudou seu rosto por um momento, como se procurasse algo ali. O que quer que tenha visto pareceu convencê-la, porque assentiu levemente. "As meninas virão conosco", decidiu Caio, olhando para Laura e Lila que espiavam pela porta do quarto. "Se você permitir." Rosa começou a protestar, mas Mariana a interrompeu com um gesto fraco. "Está tudo bem, mãe. Elas ficarão assustadas se não puderem me ver." Os próximos minutos foram de ação rápida. Caio chamou uma ambulância particular, usando seu nome para garantir atendimento imediato. Enquanto esperavam, ele se agachou na altura das meninas. "Sua mãe precisa ir ao hospital para ficar boa. Vocês querem ir junto?" Laura e Lila assentiram ansiosamente. "Vou cuidar de tudo", prometeu ele, mais para as crianças do que para os adultos na sala. "Sua mãe vai receber os melhores médicos." Quando os paramédicos chegaram, Mariana foi colocada na maca. As meninas observavam tudo com olhos arregalados. "Podemos ir com a mamãe?" perguntou Laura, segurando a mão de Lila. "Claro", respondeu Caio. "Eu vou com vocês."
Rosa entregou-lhe uma pequena mochila, roupas limpas e os bichinhos de pelúcia delas. Vão precisar. No caminho até a ambulância, Rosa segurou o braço de Caio. Por quê? Por que está fazendo isso? Caio não tinha uma resposta pronta. Pela primeira vez, estava agindo por impulso, movido por algo que não conseguia explicar racionalmente. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. Rosa o estudou por um momento. Cuide bem delas. Todas elas. Na ambulância, Caio sentou-se com Laura e Lila enquanto os paramédicos cuidavam de Mariana. As meninas estavam silenciosas, observando os equipamentos com fascínio e medo. Isso ajuda a mamãe a respirar melhor, explicou Caio, apontando para a máscara de oxigênio. Isso mostra o coração dela batendo, igual ao desenho animado do hospital, disse Lila, parecendo um pouco mais calma. No hospital, a equipe médica confirmou o diagnóstico: pneumonia grave, agravada pela falta de tratamento adequado no início, sem antibióticos potentes e cuidados intensivos. A situação poderia ter se tornado fatal em questão de dias. Ela vai precisar ficar internada, explicou o médico. Provavelmente por uma semana, talvez mais. Faça o que for necessário, instruiu Caio. Não economize em nada. Quero o melhor tratamento disponível. Enquanto preenchia os formulários e fornecia os dados do seu cartão de crédito, uma enfermeira se aproximou com Laura e Lila. As meninas estão perguntando quando podem ver a mãe. Já terminei aqui, disse Caio, guardando a carteira. Olhou para as meninas. Vamos ver como ela está? Mariana foi instalada em um quarto privativo. Estava dormindo, conectada a monitores e recebendo medicação intravenosa. Caio levantou as meninas uma de cada vez, para que pudessem dar um beijo na testa da mãe. Por que ela não acorda? Perguntou Lila, preocupada. O remédio faz ela dormir para ficar boa mais rápido, explicou Caio, surpreso consigo mesmo por encontrar as palavras certas para tranquilizá-las. Horas se passaram. Caio comprou lanches e sucos para as meninas na lanchonete do hospital. Seu telefone não parava de vibrar. Renato, a diretoria, parceiros de negócios, todos querendo saber onde ele estava, por que havia desaparecido sem aviso. Ele silenciou o aparelho. Nada disso parecia importante agora. Laura e Lila eventualmente adormeceram, cada uma de um lado dele, na pequena poltrona do quarto. Caio permaneceu imóvel, temendo acordá-las. Olhou para o rosto adormecido de Mariana e para as meninas ao seu lado. Um simples cartaz infantil havia desviado completamente o curso do seu dia e talvez da sua vida. Aquela inquietação que sentira pela manhã, aquele impulso inexplicável que o fizera sair da rotina, como se algo maior que ele mesmo estivesse guiando seus passos até aquele ônibus, até aquelas meninas, até este momento. Pela primeira vez em anos, Caio Almeida chorou. Lágrimas silenciosas que ninguém testemunhou, exceto uma enfermeira que entrou para verificar os monitores e saiu discretamente, dando-lhe privacidade. No silêncio do quarto de hospital, algo dentro dele havia mudado irrevogavelmente. A bolha de controle, metas e isolamento em que vivia tinha sido estourada por duas meninas pequenas com um cartaz mal feito. E pela primeira vez, em vez de tentar reconstruir aquela bolha, Caio Almeida queria apenas deixá-la ir. A manhã chegou com o típico movimento hospitalar. Enfermeiras trocando de turno, médicos fazendo rondas, o aroma de café fraco no corredor. Caio acordou com um desconforto nas costas. Havia passado a noite inteira na poltrona do quarto, com Laura e Lila dormindo cada uma de um lado dele. Olhou para Mariana, que ainda dormia. A febre havia diminuído durante a noite, o que era um bom sinal. As meninas também continuavam dormindo, exaustas pela tensão do dia anterior. Caio se moveu com cuidado para não acordá-las e foi até a janela. O Dr. Lacerda, médico responsável pelo caso, entrou silenciosamente no quarto. Como ela está? Sussurrou Caio. Melhor do que esperávamos, respondeu o médico no mesmo tom. Podemos conversar lá fora? No corredor, o doutor Lacerda consultou seu tablet. A pneumonia é grave, mas ela está respondendo bem aos antibióticos.
Os exames mostram melhora na função pulmonar, embora ainda esteja longe do ideal. Quanto tempo até ela se recuperar completamente? É difícil precisar. Pelo menos 2 semanas de internação, depois mais algumas de recuperação em casa. Ela estava muito debilitada quando chegou. Caio assentiu, processando a informação. E as meninas? Há risco para elas? A pneumonia dela não é contagiosa neste estágio, mas elas devem ter sido expostas antes. Seria prudente examiná-las também. Faça isso hoje, por favor. O médico fez algumas anotações. Senhor. Almeida, já posso perguntar qual é sua relação com a paciente? A pergunta pegou Caio desprevenido. Qual era sua relação com Marianas, afinal? Patrão? Ex-patrão? Ele nunca havia pensado nela além de sua função em sua casa. Ela trabalhou para mim por 4 anos, respondeu simplesmente. O médico o estudou por um momento, claramente curioso sobre por que um bilionário estaria tão envolvido com uma ex-funcionária, mas manteve o profissionalismo. Bem, ela tem sorte de ter alguém disposto a ajudar. Muitos em sua situação não têm essa oportunidade. As palavras pairaram no ar enquanto o médico se afastava. Caio voltou para o quarto e encontrou Laura acordada, esfregando os olhos. Bom dia, disse ele, tentando soar casual, como se passar a noite num hospital com 2 crianças fosse algo que fizesse regularmente. A mamãe já acordou? Perguntou ela, olhando para a mãe. Ainda não. Mas o médico disse que ela está melhorando. Laura acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente a situação. Para uma criança de 5 anos, ela demonstrava uma maturidade surpreendente, provavelmente resultado de precisar ser forte pela irmã menor. Você está com fome? Perguntou Caio. Antes que ela pudesse responder, Lila também acordou, imediatamente perguntando pela mãe. Ela está dormindo, mas está ficando melhor, repetiu Caio. Vamos tomar café da manhã? Na lanchonete do hospital, observando as meninas comerem pão na chapa com achocolatado, Caio sentiu uma onda de pensamentos invadir sua mente. Quantas vezes Mariana havia mencionado suas filhas? Ele se lembrava vagamente de pedidos para sair mais cedo, explicações sobre atrasos por causa de problemas com as meninas. Mas ele nunca havia perguntado detalhes, nunca havia se interessado realmente. Funcionários eram peças substituíveis em sua vida meticulosamente organizada. Quando um saía, outro entrava, simples assim. As pessoas que mantinham sua casa funcionando, que preparavam suas refeições, que limpavam seus espaços, eram praticamente invisíveis para ele. Você não vai comer? Perguntou Lila, interrompendo seus pensamentos. Ah, sim, respondeu ele, olhando para seu café intocado e uma torrada simples. Só estava pensando um pouco. Em quê? Laura tinha aquele olhar direto que parecia enxergar através dele. Em como eu nunca realmente conheci a mãe de vocês, mesmo ela tendo trabalhado na minha casa por tanto tempo. Mamãe sempre dizia que você era muito ocupado, comentou Laura, que não podia ser incomodado. Cada palavra era uma pequena acusação, ainda que dita sem maldade. Era assim que ele havia se apresentado ao mundo, um homem ocupado demais para se importar com detalhes, com pessoas, com a humanidade ao seu redor. Após o café, voltaram para o quarto e encontraram Mariana acordada. Seu rosto se iluminou ao ver as filhas, que correram para abraçá-la com cuidado. Caio permaneceu na porta, sentindo-se de repente como um intruso naquele momento familiar. Como se sente? Perguntou ele, quando as meninas se afastaram. Melhor, respondeu Mariana, a voz ainda fraca. Obrigada por tudo que está fazendo. Não agradeça. As palavras saíram mais bruscas do que pretendia. Por favor, não agradeça. Ela o olhou com curiosidade, mas não insistiu. As meninas começaram a contar sobre o pão na chapa do café da manhã, e Caio aproveitou para sair do quarto. No corredor, encostou-se à parede e respirou fundo. A verdade o atingiu com força total. Havia demitido uma mãe solo com 2 filhas pequenas porque ela precisava cuidar delas. Havia cortado seu plano de saúde, sua fonte de renda, sua estabilidade. E para quê? Porque ela havia faltado algumas vezes.
porque ocasionalmente chegava atrasada. Seu celular vibrou novamente. 27 chamadas perdidas, dezenas de mensagens. O mundo empresarial de Caio Almeida estava em polvorosa com seu desaparecimento repentino. Ele desligou o aparelho completamente. Quando voltou ao quarto, Mariana estava cochilando novamente e as meninas desenhavam com lápis e papel que uma enfermeira havia trazido. "Olha o que eu fiz", disse Lila, mostrando um desenho colorido onde 3 figuras de palito, 2 pequenas e uma grande, estavam de mãos dadas. "Somos nós", explicou ela. "Eu, Laura e você, cuidando da mamãe." Caio olhou para o desenho simples e sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém o havia incluído em um desenho familiar? Quando foi a última vez que alguém havia sequer considerado sua presença como algo positivo, além do que seu dinheiro ou poder podiam proporcionar? A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Mariana. "As meninas não podem ficar no hospital por muito tempo", informou ela gentilmente. "A política permite visitas de crianças, mas não que elas permaneçam por períodos prolongados." Caio assentiu, já tendo antecipado isso. "Posso levá-las para minha casa hoje à noite? Elas ficariam mais confortáveis lá." A enfermeira olhou para Mariana. A paciente precisaria autorizar, sendo a mãe. Quando Mariana acordou novamente, Caio explicou a situação. "Não quero incomodar", disse ela, visivelmente preocupada. "Minha mãe pode cuidar delas." "Não é incômodo", insistiu Caio. "Minha casa é grande demais para uma pessoa só. E assim, elas poderão visitar você todos os dias." Mariana hesitou, estudando o rosto dele. "Tem certeza?" "Absoluta." Pela primeira vez em muito tempo, Caio realmente tinha certeza de algo. Após obter a concordância de Mariana, Caio levou as meninas para uma loja de departamentos. Comprou roupas, sapatos, brinquedos e tudo o que achava que poderiam precisar. As meninas estavam extasiadas com a atenção e com a possibilidade de escolher coisas novas. "Mamãe nunca pode comprar coisas assim", comentou Laura, enquanto experimentava um vestido azul. "Ela sempre diz que precisamos guardar dinheiro para emergências." A frase casual era como um golpe. Emergências como esta, uma doença grave que poderia ter sido evitada com cuidados preventivos, cuidados que ela não podia pagar depois de perder o emprego. No final da tarde, depois de mais uma visita a Mariana, Caio levou as meninas para sua cobertura. Ao entrarem no elevador privativo, Laura e Lila olhavam para tudo com admiração. "É tão alto!" exclamou Lila quando o elevador subiu rapidamente. A porta se abriu diretamente na entrada da cobertura. O espaço amplo, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, deixou as meninas momentaneamente sem palavras. Laura deu alguns passos hesitantes, olhando ao redor para os móveis elegantes, as obras de arte caras, a decoração minimalista e impecável. Então, virando-se para Caio, perguntou com uma voz pequena: "É aqui que nossa mãe trabalhava?" A pergunta simples o atingiu como um trem. Caio apenas assentiu com um leve aceno, incapaz de falar devido ao nó que se formou em sua garganta. Mariana havia passado 4 anos cuidando deste espaço, tornando-o impecável para alguém que mal notava sua presença. E agora suas filhas estavam aqui, não como visitantes, mas buscando refúgio. "É muito bonito", comentou Laura educadamente, mas sua expressão revelava desconforto com o ambiente formal. "Venham, vou mostrar onde vocês vão ficar", disse Caio, recuperando a voz. Conduziu-as pelo corredor até um dos quartos de hóspedes. "Podem ficar juntas neste quarto, ou cada uma em um quarto separado, se preferirem." "Juntas", responderam em uníssono, agarrando as mãos uma da outra. O quarto era espaçoso, com uma cama king size que parecia enorme para 2 meninas pequenas. Lila imediatamente subiu na cama e começou a pular, até que Laura a repreendeu com um olhar. "Pode pular", disse Caio, sorrindo. "Não tem problema. Mamãe sempre diz para não tocarmos nas coisas nas casas dos outros", explicou Laura séria. "Mas esta é a casa de vocês agora. Pelo menos até a mãe de vocês melhorar", respondeu Caio. "Podem tocar em tudo, pular na cama, fazer o que quiserem."
Os olhos de Lila se arregalaram com a permissão, e ela retomou seus pulos com entusiasmo. Laura, mais cautelosa, ainda parecia desconfiada. Vou pedir algo para jantar, disse Caio. O que vocês gostam de comer? Pizza, exclamou Lila imediatamente. Lila, não podemos pedir pizza na casa do senhor Almeida, repreendeu Laura. Por que não? Porque ele deve comer coisas chiques. Caio não conseguiu conter uma risada. Pizza é perfeito. E podem me chamar de Caio, não de senhor. Almeida. Depois de pedir as pizzas, Caio mostrou o restante da cobertura para as meninas. Elas olhavam tudo com fascínio, especialmente a TV gigante na sala de estar e a banheira de hidromassagem no banheiro principal. Durante o jantar, sentados na mesa da cozinha, um espaço que Caio raramente usava, preferindo comer no escritório ou na sala, Laura de repente ficou séria. Era muito triste ver nossa mãe na cama, cansada, tossindo. Obrigada por estar ajudando. As palavras simples, ditas com tanta sinceridade, tocaram Caio de uma forma que nenhum elogio de executivos ou críticas positivas na imprensa jamais haviam conseguido. Ele sentiu um calor espalhar-se pelo peito, uma sensação estranha e quase esquecida. Eu deveria ter ajudado antes, respondeu ele baixinho. Antes quando? Perguntou Lila, curiosa. Quando sua mãe precisou faltar ao trabalho para cuidar de vocês, quando ela estava preocupada, quando eu não entendi que havia coisas mais importantes que horários. Laura o estudou com aqueles olhos que pareciam muito mais velhos que seus 5 anos. Mamãe nunca falou mal de você. Ela sempre dizia que você era um homem ocupado e importante. A afirmação era como uma punhalada. Mariana havia sido gentil com ele, mesmo depois de ter sido tratada com indiferença. Ele não merecia aquela gentileza. Após o jantar, ajudou as meninas a tomar banho e vestir os pijamas novos. Leu uma história para elas, um livro infantil que seu assistente havia comprado às pressas quando ele ligou pedindo, e as viu adormecer rapidamente, exaustas pelas emoções dos últimos dias. Sentado na sala silenciosa, Caio encarou a cidade iluminada pela janela. Sua vida até 2 dias atrás parecia tão distante agora. O império corporativo, as reuniões, os contratos, as negociações, tudo parecia vazio comparado ao pequeno desenho de Lila ou às palavras sinceras de Laura. Pela primeira vez, ele reconheceu o vazio da sua existência. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que realmente importava. Nenhuma conexão humana genuína, nenhum propósito além da acumulação de mais sucesso, mais dinheiro, mais poder. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e pesadas. Lágrimas pelo tempo perdido, pelas pessoas que havia ignorado, pela vida que havia construído em torno de valores que agora pareciam completamente equivocados. Quando finalmente foi para a cama, Caio sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele. O peso da omissão, de todas as vezes que escolheu não ver, não ouvir, não se importar, agora era impossível de ignorar. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para mudar. Caio acordou com o som de risadas infantis vindas da cozinha. Por um momento, ficou desorientado. Sua cobertura nunca havia conhecido risos assim. Checou o relógio, 6h47. Normalmente, a essa hora, já estaria revisando relatórios ou em uma videoconferência com executivos do outro lado do mundo. Encontrou Laura tentando fazer torradas enquanto Lila espalhava geleia em praticamente tudo, exceto no pão. Queríamos fazer café da manhã, explicou Laura, com uma expressão séria que não combinava com seu rosto de 5 anos. Mamãe sempre faz para nós. É uma ótima ideia, respondeu Caio, pegando um pano para limpar a geleia que pingava no balcão. Mas da próxima vez, podem me chamar para ajudar. Você estava dormindo, disse Lila. Mamãe diz que não devemos acordar adultos quando estão dormindo. A menção a regras e rotinas, a estrutura que Mariana havia criado para suas filhas, mesmo em condições difíceis, ativou algo na memória de Caio. Uma lembrança distante, quase esquecida. Enquanto ajudava as meninas a preparar um café da manhã adequado, sua mente vagou para um pequeno apartamento
na periferia de uma grande cidade brasileira. Ele tinha 6 anos, talvez 7. A geladeira quase vazia, o barulho constante de goteiras quando chovia, o cheiro de mofo nas paredes. Você está triste? A voz de Lila o trouxe de volta ao presente. Não, mentiu ele. Só pensando. Você parece triste, insistiu ela com aquela honestidade crua que só as crianças possuem. Durante o café, observou as meninas interagindo, cuidando uma da outra. Laura certificando-se de que Lila comia direito. Lila fazendo a irmã sorrir com comentários bobos. Era uma dança familiar que ele nunca havia experimentado. Mais tarde, enquanto as meninas assistiam a desenhos animados na sala, Caio sentou-se em seu escritório, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Em vez disso, seus pensamentos continuaram voltando ao passado, um lugar que ele raramente visitava voluntariamente. Seu pai havia partido quando Caio tinha 5 anos, sem explicações, sem despedidas. Sua mãe trabalhava em 2 empregos, saindo antes do amanhecer e voltando quando ele já estava quase dormindo. O pequeno Caio aprendeu cedo a se virar sozinho, a não incomodar, a não fazer barulho, a não ter necessidades. Seja forte, seja independente, dizia sua mãe nas raras noites em que estava em casa. Ninguém vai cuidar de você neste mundo. Você precisa cuidar de si mesmo. E ele aprendeu. Oh, como aprendeu? O Caio. Laura estava à porta do escritório. Podemos visitar a mamãe agora? A pergunta o arrancou novamente de suas memórias. Claro, vamos nos arrumar. No hospital, Mariana parecia um pouco melhor. Ainda fraca, ainda pálida, mas seus olhos tinham mais vida. As meninas correram para abraçá-la, contando animadamente sobre a casa de Caio, sobre a televisão gigante, sobre o café da manhã com geleia. Espero que não estejam dando trabalho, disse Mariana, olhando para Caio com preocupação. De jeito nenhum, respondeu ele sinceramente. Enquanto as meninas mostravam desenhos que haviam feito para a mãe, Caio observou a interação. Havia tanta intimidade ali, tanto amor sem reservas. Era algo que ele nunca havia conhecido. Aos 16 anos, ele havia começado a trabalhar enquanto ainda estava na escola. Aos 18, conseguiu uma bolsa parcial para a universidade e trabalhou em 3 empregos para cobrir o restante. Aos 21, lançou sua primeira startup. Aos 25, vendeu-a por uma quantia que mudou sua vida para sempre. Em cada etapa, a lição era a mesma. Mantenha-se distante, seja eficiente, não se apegue. Pessoas eram variáveis em uma equação, não conexões a serem cultivadas. Essa mentalidade o transformou em um sucesso empresarial e em um desastre humano. Quantos relacionamentos havia sabotado? Quantas amizades havia deixado esfriar? Quantos funcionários, como Mariana, havia tratado como peças substituíveis? Posso sentar no seu colo? Perguntou Lila, interrompendo seus pensamentos. Sem esperar resposta, ela já estava escalando sua perna. O gesto simples e confiante, a ausência total de hesitação, o surpreendeu. Quando foi a última vez que alguém havia se aproximado dele assim, sem agenda, sem medo, sem segundas intenções? De volta à cobertura, após a visita ao hospital, Caio preparou um lanche para as meninas. Laura queria ajudar. Então, ele a ergueu para que pudesse alcançar o balcão. Mamãe sempre deixa a gente ajudar, explicou ela. Diz que é assim que aprendemos. Sua mãe é muito sábia, comentou Caio. O que é sábia? Perguntou Lila. Significa que ela sabe coisas importantes. Como o quê? Como amar vocês, como ensinar coisas úteis, como ser uma boa pessoa. Mais tarde, ao colocar as meninas para dormir, Caio se viu contando uma história sem livro, algo que inventou na hora, sobre 2 pequenas exploradoras que salvavam animais mágicos. As meninas ouviam fascinadas, pedindo mais detalhes, corrigindo partes da história, participando ativamente. Quando finalmente adormeceram, Caio permaneceu sentado na beira da cama, observando-as, 2 pequenas vidas que, em apenas alguns dias, haviam derrubado muros que ele construíra ao longo de décadas. O silêncio de sua vida, um silêncio que ele sempre considerou produtivo, necessário, agora parecia vazio e estéril,
comparado ao caos alegre que Laura e Lila trouxeram. Ele se levantou e caminhou até a janela. A cidade brilhava lá fora, imponente e fria, seu império, seu refúgio, sua prisão. Por tantos anos, Caio havia acreditado que distância era força, que independência era virtude, que eficiência era tudo. Havia construído paredes tão altas ao seu redor que nem percebeu como estava sozinho dentro delas. Agora, olhando para as meninas adormecidas, sentiu uma necessidade quase física de proximidade, não apenas com elas, mas com a vida em si. De estar presente, verdadeiramente presente, não apenas ocupando espaço. De conectar-se, não apenas existir em paralelo. O menino solitário da periferia, que aprendeu cedo demais a não precisar de ninguém, finalmente compreendia o que havia perdido ao longo do caminho. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para recuperar. Uma semana se passou desde a internação de Mariana. Os médicos, surpresos com sua recuperação, reduziram os antibióticos e começaram a planejar sua alta. Caio havia estabelecido uma rotina com as meninas: café da manhã juntos, visita ao hospital, atividades à tarde, jantar e histórias antes de dormir. Naquela manhã, ao chegarem ao hospital, encontraram Mariana sentada na cama em vez de deitada. Seu cabelo, antes espalhado sem vida pelo travesseiro, estava penteado em uma trança simples. Havia cor em suas bochechas, não o rubor febril dos primeiros dias, mas um tom saudável que fazia seus olhos parecerem mais vivos. "Mamãe, você está sentada", exclamou Lila, correndo para abraçá-la. "Estou me sentindo muito melhor hoje, querida", respondeu Mariana, beijando o topo da cabeça da filha. Laura se aproximou mais cautelosamente, estudando a mãe como se procurasse sinais de que essa melhora poderia ser temporária. "Você ainda está doente?" "Sim, mas estou melhorando. O doutor Lacerda disse que posso ir para casa em alguns dias." Caio, que havia ficado para trás carregando as mochilas das meninas com livros e brinquedos, sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. Alívio porque Mariana estava melhorando, apreensão porque isso significava o fim da situação atual. As meninas voltariam para casa com a mãe e ele voltaria à sua vida anterior. Essa ideia, antes tão natural, agora parecia estranhamente vazia. "Isso é uma ótima notícia", disse ele, colocando as mochilas no pequeno sofá do quarto. Mariana o observou com curiosidade. "Como vocês três estão se saindo?" "Bem", respondeu ele ao mesmo tempo em que Lila exclamava. "É super divertido." "Caio nos levou ao museu ontem", informou Laura. "Vimos dinossauros enormes." "E nos comprou sorvete", acrescentou Lila. 3 bolas. Mariana riu, um som que Caio percebeu nunca ter ouvido antes. Nos 4 anos em que ela trabalhou em sua casa, ele não se lembrava de tê-la visto realmente sorrir. Não daquele jeito despreocupado, genuíno. "Parece que vocês estão se divertindo", comentou ela, com um olhar que Caio não conseguiu decifrar completamente. As meninas passaram a próxima meia hora contando à mãe sobre suas aventuras dos últimos dias. Eventualmente, uma enfermeira veio buscar Laura e Lila para um pequeno tour pelo hospital, parte de um programa para crianças com familiares internados. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Caio percebeu que, apesar de Mariana ter trabalhado em sua casa por tanto tempo, eles nunca haviam realmente conversado. "Obrigada", disse ela finalmente, "por cuidar delas, por tudo isso." Ela fez um gesto que englobava o quarto privativo, os equipamentos de última geração, as flores frescas na mesa. "Não me agradeça", respondeu ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Por favor." Mariana o estudou por um momento. "Você mudou." A observação o pegou desprevenido. "Como assim?" "Você parece diferente, mais presente." Caio não soube como responder. Em vez disso, fez a pergunta que vinha rondando sua mente. "Por que nunca me contou sobre suas filhas?" "Durante todo o tempo que trabalhou para mim." Mariana ajustou o travesseiro atrás das costas.
Você nunca perguntou. A resposta simples o atingiu como um tapa. Era verdade. Ele nunca havia perguntado nada pessoal a ela, nem a qualquer outro funcionário. Pessoas entravam e saíam de sua vida sem deixar rastros, ou assim ele pensava. Como foi criar as meninas sozinha? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Um sorriso cansado apareceu no rosto de Mariana. Difícil, muito difícil, mas você faz o que precisa ser feito, não é? Sempre foi só você? Desde o início. Ela olhou pela janela. O pai delas desapareceu quando descobriu que eu estava grávida de Laura. Eu tinha 22 anos, nenhuma formação completa, trabalhando como garçonete. Quando Lila nasceu, 2 anos depois, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Mesmo o pai? Sim, ele voltou. Prometeu que tinha mudado, que ficaria ao meu lado. 3 meses depois de Lila nascer, sumiu novamente. Dessa vez para sempre. E sinto muito, disse Caio, sentindo a inadequação das palavras. Foi há muito tempo, quase 5 anos. Ela voltou a encará-lo. No começo, achei que não conseguiria. Tinha 2 crianças pequenas, contas se acumulando e ninguém para me ajudar. Mas você segue em frente, não é? Pelo menos quando tem filhos. Não tem escolha. Caio pensou em sua própria vida, nas escolhas que teve, nas portas que o dinheiro abriu, nos problemas que o poder resolveu. E mesmo assim, nunca havia conhecido o tipo de força que via em Mariana. Como conseguiu? Criar 2 crianças sozinha, trabalhar, administrar tudo? Um dia de cada vez. Muitas noites sem dormir. Muitas lágrimas quando elas não estavam olhando. Ela deu de ombros. Trabalhei em 3 empregos por um tempo. Deixava Laura com vizinhos, depois em creches baratas. Quando consegui o emprego na sua casa, foi como ganhar na loteria. O salário era bom, as horas eram mais estáveis, e então eu demiti você. As palavras saíram pesadas, carregadas de culpa. Você seguiu as regras da empresa. Eu estava faltando muito. Por quê? Por que estava faltando tanto nos últimos meses? Mariana hesitou, como se decidindo quanto revelar. Comecei a tossir em janeiro. Nada sério. Achei que fosse só um resfriado. Mas não passou. Fui ao médico quando ainda tinha o emprego. Ele receitou antibióticos, mas não melhorei completamente. Depois que perdi o trabalho, não podia mais pagar consultas. E por que não disse alguma coisa? Por que não explicou? Tentei, respondeu ela suavemente. Lembra daquela manhã em março? Pedi para falar com você em particular. Caio franziu a testa, tentando lembrar. Vagamente, recordou-se de Mariana esperando perto de seu escritório, parecendo nervosa. Ele estava atrasado para uma reunião e a dispensou. Não queria parecer que estava pedindo tratamento especial, continuou ela. Sei como você valoriza a eficiência, a pontualidade, e honestamente, achei que melhoraria logo. Só precisava de um pouco mais de tempo. O peso daquelas palavras, o orgulho, a dignidade, a esperança ingênua de que as coisas melhorariam sozinhas, fez Caio sentir-se ainda mais culpado. E depois? Depois que perdi o emprego, consegui alguns trabalhos temporários. Faxina, principalmente. Sem benefícios, pagamento por dia. As coisas ficaram difíceis. Não queria pedir ajuda. Só precisava de tempo. Ela repetiu a frase como um mantra, até que não consegui mais levantar da cama. Minha mãe estava ficando desesperada. As meninas estavam assustadas. Foi ideia delas fazer o cartaz. Um cartaz que mudou tudo, murmurou Caio. Mariana o observou por um momento. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que entrou naquele ônibus? Não parece seu estilo. A pergunta o fez sorrir levemente. Não é mesmo, não é? Honestamente, não sei. Acordei com essa inquietação, como se algo estivesse errado, fora do lugar. Precisava sair, respirar, fazer algo diferente. Destino, talvez, sugeriu ela, com um toque de humor na voz. Pois não acredito em destino, respondeu ele automaticamente. Então parou. Ou pelo menos não acreditava. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não o silêncio constrangido de antes, mas algo mais tranquilo, como se uma barreira invisível tivesse sido removida.
Elas gostam muito de você, disse Mariana depois de um tempo, especialmente Lila. Ela sempre foi mais aberta, mais confiante. Laura é mais cautelosa, como eu. São crianças incríveis, respondeu Caio sinceramente. Inteligentes, engraçadas, resilientes. Você fez um trabalho incrível, Mariana. Ela sorriu. E Caio notou como seus olhos se iluminavam quando sorria de verdade. Obrigada. Tento fazer o melhor que posso. E quando sair daqui? Quais são seus planos? A pergunta fez o sorriso dela vacilar. Ainda não sei. Vou precisar encontrar outro emprego, claro. Algo que me permita cuidar da saúde e das meninas ao mesmo tempo. Não vai ser fácil, mas... Ela deu de ombros. Vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Antes que Caio pudesse responder, as meninas voltaram da excursão, animadas com o que haviam visto. O momento passou, mas as palavras de Mariana permaneceram com ele. Mais tarde, dirigindo de volta para casa com Laura e Lila cantando no banco de trás, Caio pensou na história de Mariana, em sua força, sua determinação, sua dignidade mesmo nos momentos mais difíceis, e pensou em si mesmo, em como havia vivido tanto tempo acreditando que sucesso significava controle, distância, poder. Como havia confundido riqueza com valor. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que, apenas 2 semanas antes, teria parecido absurda, impraticável, sentimental demais. Agora, parecia o único caminho possível. Com a alta de Mariana programada para a semana seguinte, Caio percebeu que precisava preparar a casa dela para seu retorno. Havia perguntado a Rosa, mãe de Mariana, se poderia buscar algumas roupas para trazer ao hospital, e a senhora lhe entregou as chaves do apartamento. Não se assuste com a bagunça, avisou Rosa. As coisas ficaram um pouco abandonadas desde que ela adoeceu. No sábado pela manhã, Caio dirigiu até a Zona Leste, com a intenção de pegar algumas roupas confortáveis e talvez separar as contas que precisariam ser pagas. As meninas haviam ficado no hospital com a avó, passando tempo com Mariana. Estacionou em frente ao pequeno prédio de tijolos e subiu os 3 lances de escada. Desta vez, observou detalhes que antes não havia notado. O corrimão instável, os degraus gastos, as paredes descascando. A vizinhança não era perigosa, mas o prédio claramente sofria com anos de manutenção adiada. Ao abrir a porta do apartamento, Caio foi recebido por um cheiro de mofo e alimentos estragados. A pequena sala, que antes havia parecido apenas simples e modesta, agora revelava sinais claros de dificuldades financeiras. Um sofá, com o estofamento rasgado em vários pontos, remendado com fita adesiva, uma mesa de centro, com uma das pernas substituída por livros empilhados, cortinas desbotadas penduradas em um varão torto. A cozinha estava em estado ainda pior. Abriu a geladeira e encontrou poucos itens, muitos já vencidos. No armário sob a pia, viu um balde posicionado estrategicamente para coletar água de um vazamento. Os armários continham apenas alguns pacotes de macarrão, arroz e feijão, alimentos básicos que podiam ser esticados para várias refeições. No pequeno balcão ao lado da geladeira, encontrou uma pilha de correspondências. Começou a organizá-las e logo percebeu a gravidade da situação. Contas de luz com avisos de corte, aluguel atrasado, cobrança de empréstimos, faturas médicas não pagas. Algumas datavam de antes mesmo da demissão de Mariana, o que significava que ela já estava em dificuldades financeiras enquanto ainda trabalhava para ele. O quarto das meninas era o único espaço que parecia ter sido poupado dos problemas. Pequeno, mas organizado, com 2 camas de solteiro, uma ao lado da outra. Nas paredes, desenhos coloridos e alguns pôsteres de desenhos animados. Os brinquedos eram poucos, mas bem cuidados. Uma caixa de sapatos decorada com adesivos continha lápis de cor e materiais escolares, todos usados até quase o fim. Os lápis eram pequenos tocos que mal podiam ser segurados. O quarto de Mariana era espartano. Uma cama de casal simples, um guarda-roupa com a porta presa por cordão, uma mesinha de cabeceira com um abajur de base rachada. Sobre a cama, um edredom puído,
mas impecavelmente limpo. Na parede, apenas uma foto emoldurada, Mariana com as duas meninas em um parque, todas sorrindo. Foi no banheiro que Caio encontrou os sinais mais preocupantes da doença dela. Um cesto de roupa transbordando com toalhas manchadas de sangue, provavelmente de acessos de tosse. Vários frascos vazios de remédios para tosse de venda livre. Uma receita médica para antibióticos nunca comprados, datada de 2 semanas antes da internação. Sentou-se na beirada da banheira, segurando a receita, e sentiu um nó na garganta. Durante 4 anos, enquanto ele vivia em sua cobertura luxuosa, fazendo exigências por perfeição, Mariana lutava silenciosamente para manter sua família à tona. E quando ela mais precisou de compreensão, quando estava doente demais para trabalhar regularmente, ele a demitiu sem um segundo pensamento. Voltou para a sala e olhou novamente para a pilha de contas. Um cálculo rápido mostrou que as dívidas somavam mais de 40 mil reais, uma quantia insignificante para ele, mas claramente esmagadora para Mariana. Em um impulso, pegou o telefone e ligou para Renato, seu assistente. "Preciso que você entre em contato com todas essas empresas", disse, listando os credores de Mariana. "Quero todas as dívidas pagas até o final do dia. E quero recibos de tudo." "Sim, senhor", respondeu Renato, sem questionar. "Algo mais?" Caio olhou ao redor do apartamento. "Sim. Contrate uma equipe de limpeza para estar aqui em 1 hora. E um encanador. E alguém que possa consertar móveis. Devo enviar a equipe de decoração da sua residência de veraneio?" "Não", respondeu Caio, após pensar um momento. "Com isso é diferente. Preciso de pessoas que entendam de reparos reais, não decoração de luxo." Após desligar, Caio permaneceu no meio da sala, absorvendo a realidade da vida de Mariana. Durante 4 anos, ela havia mantido sua casa impecável, sempre pontual, sempre eficiente. Enquanto aqui, em seu próprio lar, lutava contra problemas que ele nem podia imaginar. Mas o que mais o perturbava não era a pobreza em si, era saber que ele poderia ter ajudado a qualquer momento. Um pequeno aumento, um bônus ocasional, um plano de saúde mais abrangente. Gestos simples que para ele não significariam nada, mas que poderiam ter mudado completamente a vida dela. No hospital, à tarde, Caio encontrou Mariana sentada em uma poltrona perto da janela, com as meninas ao seu lado. Ela parecia notavelmente melhor, ainda magra, ainda pálida, mas mais forte. "O médico disse que posso ir para casa na terça-feira", anunciou ela quando ele entrou. "Isso é incrível", respondeu Caio, hesitante. Mas acho que precisamos ter certeza de que você terá um ambiente adequado para se recuperar." Mariana franziu a testa. "O que quer dizer?" "Fui ao seu apartamento hoje para buscar algumas coisas." Ela imediatamente pareceu desconfortável. "Oh, desculpe pela bagunça. As coisas ficaram um pouco desorganizadas quando fiquei doente." "Mariana", disse ele, sentando-se na cadeira à frente dela. "Não estou julgando, só quero ajudar." "Ajudar como?" Havia desconfiança em seu tom. "Estou cuidando das contas atrasadas", disse ele simplesmente. Os olhos dela se arregalaram. "Não, não pode fazer isso. É muito dinheiro." "Eu vou conseguir um jeito." "Já está feito", interrompeu ele gentilmente. "E não é negociável." Mariana olhou para as filhas, que observavam a conversa com curiosidade. "Podemos falar sobre isso depois?" "Claro, mas tem mais uma coisa." Caio se virou para as meninas. "Laura, Lila, o que acham de me ajudar a preparar uma surpresa para a mamãe quando ela voltar para casa?" Os olhos das meninas brilharam. "Que tipo de surpresa?" perguntou Laura. "Vamos deixar a casa de vocês bonita e arrumada. Podemos consertar as coisas quebradas, limpar tudo, talvez comprar algumas coisas novas, como uma reforma daqueles programas de TV", exclamou Lila, animada. "Mais ou menos isso", sorriu Caio. Mariana começou a protestar, mas ele a interrompeu novamente. "Pense nisso como um pedido de desculpas por tudo." No dia seguinte, Caio buscou as meninas cedo no hospital.
O plano era passar o domingo preparando o apartamento para o retorno de Mariana. Quando chegaram, equipes já trabalhavam no local, encanadores consertando vazamentos, eletricistas verificando a fiação antiga, marceneiros reparando móveis danificados. "Uau!" exclamou Lila ao ver o movimento. "É igual na TV mesmo." Caio havia instruído todos a manterem o caráter do apartamento. Não queria uma reforma luxuosa que descaracterizasse o lar de Mariana, apenas reparos necessários e melhorias para tornar o espaço funcional e confortável. "O que podemos fazer para ajudar?" perguntou Laura, sempre prática. "Que tal começarmos separando o que vocês querem manter e o que podemos substituir?" sugeriu Caio. As meninas levaram a tarefa a sério. Laura, especialmente, tinha opiniões firmes sobre o que sua mãe gostava e valorizava. "Esse vaso foi presente da vovó. Temos que consertar, não jogar fora. Mamãe adora esse quadro, mesmo com a moldura quebrada. Esse cobertor parece velho, mas é especial para ela." Lila se encarregou de organizar os livros e brinquedos, empilhando-os cuidadosamente e separando os que estavam danificados. "Esse aqui é meu favorito", disse, mostrando um urso de pelúcia sem um olho. "Posso consertar?" Com uma agulha e linha que uma das faxineiras emprestou, Caio ajudou Lila a costurar um novo olho para o urso. Era um trabalho desajeitado. Ele nunca havia costurado nada em sua vida, mas a alegria da menina ao ver o brinquedo curado valeu cada espetada no dedo. À tarde, Caio levou as meninas para comprar itens novos para a casa. Estabeleceu limites claros. Não queria transformar o lar modesto em algo que Mariana não reconheceria ou que a faria sentir se deslocada em sua própria casa. Escolheram juntos lençóis novos, toalhas macias, algumas panelas para substituir as mais desgastadas, um tapete colorido para a sala e um conjunto de pratos simples, mas bonitos. "Podemos comprar plantas?" perguntou Laura. "Mamãe adora plantas, mas todas morreram quando ela ficou doente." No mercado local, compraram alimentos frescos para encher a geladeira e os armários. Frutas, verduras, carnes, laticínios, lanches saudáveis para as meninas. Caio observou como Laura automaticamente verificava os preços de tudo, algo que uma criança de 5 anos normalmente não faria. "Você não precisa se preocupar com isso hoje", disse ele gentilmente. Ela o olhou com seus olhos sérios. "Mamãe sempre diz para verificar o preço de tudo. Hoje é por minha conta. Vamos pegar o que vocês realmente gostam." A desconfiança no olhar dela gradualmente deu lugar à excitação infantil, enquanto enchiam o carrinho com itens que normalmente seriam luxos inacessíveis, como cereais matinais, chocolate quente e biscoitos recheados. De volta ao apartamento, as transformações já eram visíveis. O vazamento sob a pia havia sido consertado, as paredes pintadas, os móveis reparados ou substituídos quando necessário. O sofá remendado com fita adesiva havia sido reestofado, a mesa de centro tinha uma nova perna, as cortinas desbotadas foram substituídas. Na cozinha, Caio e as meninas organizaram os alimentos nos armários agora consertados. O refrigerador, que antes continha apenas alguns itens vencidos, agora estava cheio. O pequeno fogão havia sido limpo até brilhar. No quarto das meninas, os profissionais haviam sido cuidadosos para manter a disposição original, apenas consertando o que estava quebrado e acrescentando pequenos toques, uma luminária nova, prateleiras para os livros, um pequeno baú para os brinquedos. O quarto de Mariana recebeu o mesmo tratamento respeitoso. A cama antiga foi mantida, mas ganhou um colchão novo e roupa de cama macia. O guarda-roupa foi consertado, o abajur substituído. A foto na parede recebeu uma nova moldura, e outras 2 molduras vazias foram adicionadas ao lado, esperando por novas memórias. O banheiro foi completamente renovado. Era o espaço que mais precisava de reparos, com azulejos quebrados e mofo nas paredes. Agora estava limpo, funcional, com um chuveiro que realmente esquentava e uma pia que não vazava. Quando todos os profissionais terminaram e foram embora, Caio e as meninas deram um toque final. Laura decidiu onde cada nova planta deveria ficar.
Lila decorou a geladeira com seus desenhos, presos por ímãs coloridos. Juntos, organizaram os produtos de higiene no banheiro, penduraram toalhas limpas, arrumaram as camas com os lençóis novos. "Acha que a mamãe vai gostar?" perguntou Lila, sentada no sofá recém-estofado, abraçando seu urso de pelúcia com o olho remendado. "Tenho certeza que sim", respondeu Caio, olhando ao redor. O apartamento ainda era o mesmo tamanho, mesma estrutura, mesmo endereço. Mas agora era um lugar onde uma família poderia viver com dignidade e conforto. Não era luxuoso, nem precisava ser. Era adequado, funcional, acolhedor. Laura se aproximou dele, seu olhar sério novamente. "Por que você está fazendo tudo isso?" A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar a uma criança de 5 anos o turbilhão de emoções que o motivava? A culpa, o arrependimento, o desejo de reparação e algo mais, algo novo que ele ainda não conseguia nomear completamente. "Porque sua mãe merece", respondeu simplesmente. "Tá-se porque eu deveria ter ajudado muito antes." Laura assentiu, como se a resposta fizesse perfeito sentido para ela. "Ela trabalhou muito para você." "Sim, trabalhou. E eu nunca reconheci isso adequadamente." Naquela noite, depois de levar as meninas de volta para sua cobertura, Caio permaneceu acordado, pensando no dia. Havia gasto uma quantia considerável, com os reparos, os novos itens, o pagamento das dívidas, mas era dinheiro que nem sentiria falta. Para Mariana, no entanto, significava um novo começo, livre de preocupações imediatas, em um ambiente onde poderia se recuperar adequadamente. Mas mais importante que o dinheiro gasto era a transformação que ele sentia dentro de si mesmo. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia feito algo completamente altruísta, não por reconhecimento, não por vantagem estratégica, não por benefício pessoal, apenas porque era o certo a fazer. E o mais surpreendente era como isso o fazia sentir-se bem. Não apenas temporariamente, como quando fechava um grande negócio ou adquiria algo caro, mas de uma forma profunda e duradoura. Era como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse sido aberta dentro dele, revelando possibilidades que nunca havia considerado. Na terça-feira, Mariana receberia alta e voltaria para casa. Caio já podia imaginar sua expressão ao ver as transformações. Mas além das mudanças físicas no apartamento, havia as mudanças menos visíveis em Laura e Lila, que agora sorriam mais facilmente, e nele mesmo, que finalmente começava a enxergar o mundo, além das paredes que havia construído ao seu redor. Esse gesto, reparar uma casa, pagar dívidas, encher uma geladeira, poderia parecer pequeno no grande esquema de sua vida privilegiada. Mas para Caio, era um divisor de águas. O momento em que finalmente compreendeu que sua riqueza e poder só tinham verdadeiro valor quando usados para fazer diferença na vida de outras pessoas. E essa compreensão, uma vez alcançada, mudaria para sempre a forma como ele enxergava o mundo ao seu redor. O dia da alta hospitalar chegou com um céu azul e sol brilhante, como se a própria natureza celebrasse o retorno de Mariana para casa. Caio levou as meninas cedo ao hospital, onde encontraram Mariana já vestida, sentada na beira da cama, aguardando os últimos documentos. "Estamos prontas para você, mamãe", anunciou Lila, mal conseguindo conter a excitação. O Dr. Lacerda entrou, sorrindo ao ver a família reunida. "Bem, Dona Mariana, sua recuperação foi notável. Ainda precisará de repouso e continuará com os antibióticos por mais 2 semanas, mas está livre para ir para casa." Mariana agradeceu ao médico e à equipe de enfermagem que havia cuidado dela. Quando finalmente saíram do hospital, ela respirou fundo, saboreando o ar fresco. "Senti falta disso", comentou, fechando os olhos por um momento. No carro, as meninas mal conseguiam ficar paradas, ansiosas pela reação da mãe. Laura havia feito Caio prometer que não contaria nada sobre as mudanças no apartamento. "É uma surpresa, mamãe", explicou Lila, quando Mariana perguntou por que estavam tão agitadas. Ao chegarem ao prédio, Caio ajudou Mariana a subir as escadas. Ainda fraca da longa internação,
Ela precisou parar algumas vezes para recuperar o fôlego. Desculpe pelos degraus, disse ela. O elevador está quebrado há meses. Não hoje, respondeu Caio com um pequeno sorriso. Está funcionando perfeitamente. Mariana o olhou surpresa, mas antes que pudesse perguntar, Laura a puxou em direção ao elevador recém-consertado. À porta do apartamento, as meninas posicionaram-se estrategicamente. Laura segurou a mão da mãe, enquanto Lila ficou ao lado de Caio. Feche os olhos, instruiu Laura. Mariana obedeceu, sorrindo. Caio destrancou a porta e as meninas a guiaram para dentro. Pode abrir agora, exclamaram em uníssono. Mariana abriu os olhos e ficou paralisada. Por um momento, achou que haviam entrado no apartamento errado. O espaço antes desgastado e sombrio agora estava iluminado, limpo, organizado. Os móveis que conhecia estavam lá, mas consertados, renovados. Havia plantas nos cantos, cortinas novas nas janelas e um aroma agradável de algo recém-assado. O que... Ela começou, mas as palavras falharam. Rearrumamos tudo para você, mamãe, explicou Lila, saltitando de excitação. Eu e Laura ajudamos. E foi ideia do Caio, acrescentou Laura, olhando para ele com admiração. Mariana caminhou lentamente pela sala, tocando os móveis como se não acreditasse que eram reais. O sofá, onde tantas vezes havia adormecido exausta, agora estava firme e confortável. A mesa de centro que ela havia encontrado na rua e consertado com livros agora tinha 4 pernas sólidas. Na cozinha, abriu a geladeira e encontrou-a abastecida com alimentos frescos. Os armários estavam organizados, o fogão limpo, a pia sem vazamentos. Vocês consertaram tudo, murmurou, ainda em choque. No quarto das meninas, encontrou as camas arrumadas com lençóis novos, os brinquedos organizados, os livros em prateleiras. Reconheceu cada item. Nada havia sido descartado, apenas restaurado e organizado. Seu próprio quarto mantinha a mesma simplicidade que sempre prezara, mas agora com pequenos toques de conforto, um colchão novo, roupa de cama macia, o guarda-roupa consertado. No banheiro, não conseguiu conter as lágrimas. O espaço que havia sido fonte de tanta frustração, com suas falhas e problemas constantes, agora estava completamente renovado. Voltou para a sala, onde Caio e as meninas aguardavam ansiosamente sua reação. Eu não sei o que dizer, confessou, a voz embargada. Você gostou, mamãe? Perguntou Lila, preocupada com as lágrimas. Gostei muito, querida. Mariana se agachou para abraçar as filhas. É o presente mais bonito que já recebi. Olhou para Caio por cima das cabeças das meninas. Você não precisava fazer isso. Precisava, sim, respondeu ele simplesmente. As próximas semanas foram de adaptação e recuperação. Mariana seguia à risca as recomendações médicas, descansando bastante e tomando os medicamentos. As meninas voltaram à escola, e Rosa, mãe de Mariana, ajudava nos afazeres domésticos quando necessário. Caio visitava quase diariamente, sempre trazendo algo, às vezes comida, às vezes um livro, às vezes apenas sua presença. Nunca permanecia por muito tempo, respeitando o espaço e o tempo de recuperação de Mariana, mas era evidente que se preocupava. Um mês após sua alta, Mariana estava quase completamente recuperada. As cores haviam voltado ao seu rosto, a respiração estava normal e a energia começava a retornar. Sentada no sofá da sala, folheava um jornal procurando anúncios de emprego quando a campainha tocou. Era Caio, carregando uma pasta. Espero não estar interrompendo nada, disse ele. De jeito nenhum. As meninas estão na escola e eu só estava... Ela hesitou, não querendo mencionar a busca por emprego. Procurando trabalho, completou ele. Ela assentiu. Preciso voltar à ativa logo. As contas não param de chegar, mesmo com sua generosidade. Caio sentou-se na poltrona em frente a ela. Na verdade, é sobre isso que vim conversar. Mariana endireitou-se, tensa. Ao longo dos anos, havia aprendido a reconhecer quando uma conversa importante estava prestes a acontecer.
Quero oferecer seu antigo emprego de volta, disse Caio diretamente. Mariana piscou, surpresa. Meu emprego? Na sua casa? Sim, mas com condições diferentes. Ele abriu a pasta e entregou-lhe alguns documentos. O salário seria este. O horário seria flexível. Você poderia trazer as meninas quando necessário, especialmente durante as férias escolares ou quando estiverem doentes. Mariana olhou para os números no contrato e quase engasgou. Era mais do que o dobro do que recebia antes. Isso é muito generoso, mas tem mais, continuou Caio. A casa de hóspedes nos fundos da propriedade está vazia. São 3 quartos, sala, cozinha. Um espaço completamente separado da casa principal. Seria de vocês, sem custo adicional. Mariana o encarou, sem palavras. A casa de hóspedes que ele mencionava era quase um palacete comparada ao seu pequeno apartamento. Ela havia limpado aquele espaço algumas vezes para convidados especiais, sempre admirando sua elegância simples. E as meninas teriam acesso livre aos jardins, à piscina e à biblioteca, a todo o terreno, na verdade. Tenho espaço demais para uma pessoa só. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente, a voz baixa. Caio ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Digamos que tive uma epifania. Passei a vida inteira acreditando que sucesso significava apenas acumular mais dinheiro, mais poder, mais controle. Nunca me importei em olhar para os lados, para ver quem estava sendo deixado para trás. Ele olhou pela janela, para o céu azul lá fora. Encontrar você e as meninas naquele ônibus foi como se alguém tivesse me dado um tapa na cara e dito, acorde. Vi de perto como as pessoas lutam, como o sistema falha com elas, como pequenas ajudas no momento certo podem fazer toda a diferença. Voltou a encará-la. Não estou oferecendo caridade. Preciso realmente de alguém para cuidar da casa, e você era excelente no trabalho. A diferença é que agora quero que seja em termos justos. Salário adequado, condições que permitam que você cuide das suas filhas e o respeito que você sempre mereceu. Mariana sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém estava oferecendo não apenas um emprego, mas dignidade. Não apenas um salário, mas estabilidade. Não apenas um trabalho, mas uma chance real de equilibrar sua vida profissional e familiar. Posso pensar sobre isso? Pediu. Claro, respondeu Caio, levantando-se. Leve o tempo que precisar. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Mariana releu a proposta várias vezes. As dúvidas eram muitas. Seria estranho voltar a trabalhar para Caio depois de tudo que havia acontecido? As meninas se adaptariam bem a uma mudança tão grande? Estaria Caio apenas tentando compensar sua culpa? Mas as vantagens eram inegáveis. O salário resolveria todos os seus problemas financeiros. A casa de hóspedes proporcionaria um espaço seguro e confortável para as meninas crescerem. A flexibilidade permitiria que ela estivesse presente quando suas filhas precisassem. Na manhã seguinte, ligou para Caio. Aceito, disse simplesmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele. Quero que fique claro que não sou apenas uma empregada. Sou uma pessoa com necessidades e responsabilidades. Se um dia precisar faltar, porque uma das meninas está doente... Compreendo completamente, interrompeu Caio. Na verdade, isso está explicitamente previsto no contrato. Sua prioridade são suas filhas, sempre. O trabalho vem depois. Quando contou às meninas sobre a mudança, as reações foram mistas. Lila pulou de alegria ao saber que moraria em uma casa com jardim e piscina. Laura, sempre mais cautelosa, mostrou-se preocupada. Vamos ter que mudar de escola? Perguntou. Não, querida, assegurou Mariana. Continuaremos na mesma escola. Só o caminho será um pouco diferente. E poderemos levar nossos brinquedos, todos eles. E terão muito mais espaço para brincar. No domingo seguinte, foram conhecer a casa de hóspedes. Caio as aguardava no portão da imponente propriedade em Alphaville, um mundo distante do pequeno apartamento na Zona Leste. As meninas ficaram momentaneamente intimidadas pelo tamanho do lugar.
Mas o sorriso gentil de Caio logo as deixou mais à vontade. Venham, quero mostrar onde vocês vão morar, disse ele, conduzindo-as por um caminho de pedras que serpenteava entre jardins bem cuidados. A casa de hóspedes ficava a cerca de 100 metros da mansão principal, parcialmente escondida por árvores maduras que proporcionavam privacidade. Era uma construção elegante de 2 andares, com um pequeno alpendre e janelas amplas. Por dentro, o espaço era ainda mais encantador. Pisos de madeira polida, paredes em tons suaves, móveis simples, mas de qualidade. A sala de estar tinha uma lareira, a cozinha era compacta, mas completa, e os quartos no andar de cima eram espaçosos e arejados. Este seria o quarto de vocês, disse Caio, abrindo uma porta para as meninas. Pensei que talvez preferissem ficar juntas, mas há outro quarto se quiserem espaços separados. O quarto era grande o suficiente para 2 camas, uma estante de livros e uma área para brincar. As janelas davam para o jardim e, ao longe, podia-se ver a piscina cintilando sob o sol. É maior que nossa casa inteira, exclamou Lila, correndo de um lado para outro, explorando cada canto. Laura foi mais contida, mas seus olhos brilhavam enquanto examinava o quarto. Podemos mesmo morar aqui? Se sua mãe concordar, claro, respondeu Caio. Mariana estava sem palavras. O lugar era perfeito, próximo o suficiente da mansão principal para o trabalho, mas distante o suficiente para manter a privacidade da sua família. Após conhecerem a casa, Caio as levou para um tour pelos jardins. Havia canteiros de flores, árvores frutíferas, uma horta e, para deleite das meninas, um pequeno playground com balanços e escorregador. Me instalei na semana passada, explicou ele, observando Lila correr imediatamente para os balanços. Achei que poderiam gostar. Você pensou em tudo, comentou Mariana, observando as filhas brincarem. Tentei, respondeu ele simplesmente. 3 semanas depois, a mudança estava completa. As poucas posses da família Campos cabiam facilmente em um caminhão pequeno. Caio insistiu em comprar novos móveis para completar a casa, mas Mariana fez questão de manter alguns itens especiais. A mesa da sala onde as meninas faziam lição de casa, a cadeira de balanço onde as ninava quando bebês, o baú antigo que havia sido de sua avó. O primeiro dia oficial de trabalho chegou. Mariana deixou as meninas na escola e dirigiu até a mansão. Caio havia lhe dado um carro usado, mas em perfeito estado, para facilitar seus deslocamentos. Sentia-se estranhamente nervosa, como se fosse seu primeiro emprego. Renato, o assistente de Caio, a recebeu na entrada. Bem-vinda de volta, dona Mariana. O senhor Almeida está no escritório, mas pediu para lhe mostrar as mudanças na casa. As mudanças eram sutis, mas significativas. Havia agora um pequeno escritório adjacente à cozinha, equipado com computador e telefone, designado especificamente para ela, para que possa gerenciar a casa e manter contato com as meninas, explicou Renato. O quarto de funcionários onde ela ocasionalmente descansava durante turnos longos havia sido transformado em uma pequena sala de estar, com sofá confortável e televisão. Para quando as meninas precisarem ficar aqui enquanto você trabalha, disse Renato. E talvez a mudança mais surpreendente, havia fotos novas pelas paredes da casa. Não apenas as habituais obras de arte abstratas que sempre decoraram o lugar, mas fotografias reais de pessoas. Uma delas, no corredor principal, mostrava Laura e Lila sorrindo no jardim. Caio apareceu quando Renato terminava o tour. O que achou das mudanças? São perfeitas, respondeu Mariana, ainda processando tudo. Você pensou em detalhes que eu nem imaginaria. Aprendi com vocês 3 a importância dos detalhes, disse ele. As pequenas coisas que fazem um espaço se tornar um lar. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Mariana supervisionava a limpeza e a manutenção da mansão, agora com a ajuda de outros funcionários que Caio contratou. Suas responsabilidades eram mais de gestão do que de execução direta, uma promoção tácita que ela apreciava profundamente. As meninas floresciam no novo ambiente.
Depois da escola, corriam para o jardim, explorando cada canto, criando esconderijos entre os arbustos, inventando histórias sob as árvores antigas. Aos finais de semana, nadavam na piscina, sob o olhar atento da mãe. Em um domingo particularmente ensolarado, 2 meses após a mudança, Caio encontrou Mariana sentada no jardim, observando as filhas brincarem perto do pequeno lago ornamental. "Elas parecem felizes", comentou ele, sentando-se no banco ao lado dela. "Estão", confirmou Mariana. "Nunca as vi tão livres, tão crianças." "E você?" Mariana refletiu por um momento. "Também estou feliz. É estranho, sabe? Trabalhar para você novamente, mas de uma forma tão diferente. Diferente como? Antes eu era invisível, fazia meu trabalho, tentava não ser notada, não incomodar. Agora sinto que sou vista. Como pessoa, não apenas como funcionária." Caio assentiu, compreendendo. "Eu era um péssimo patrão." "Não era o pior", corrigiu ela, sorrindo levemente. "Apenas distante." "E agora?" "Agora?" Mariana olhou para as meninas, que riam enquanto alimentavam os peixes do lago com pequenas migalhas de pão. "Agora sinto que estamos todos aprendendo algo novo. Eu sobre confiar, você sobre ver, as meninas sobre pertencer." Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando Laura e Lila brincarem. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre o jardim, fazendo as flores parecerem ainda mais vibrantes, a grama mais verde, o céu mais azul. Caio se levantou. "Quase esqueci. Trouxe algo para vocês." Voltou a casa e retornou com um pequeno buquê de flores silvestres, margaridas, pequenos girassóis, lavanda, do outro lado da propriedade. "Pensei que poderiam gostar de colocar na mesa de jantar." Mariana aceitou as flores, tocada pela simplicidade do gesto. "São lindas." "Obrigada." Ele sorriu e caminhou em direção às meninas, que o receberam com excitação, querendo mostrar os peixes que haviam descoberto. Observando a cena, Caio agachado ao lado do lago, ouvindo atentamente enquanto Laura explicava algo sobre os peixes, Lila pendurada em seu ombro. Mariana sentiu uma paz que não conhecia há anos. Este lugar, que antes havia sido apenas um trabalho, agora era um lar. Este homem, que antes havia sido apenas um patrão, agora era algo diferente. Não exatamente um amigo, não exatamente família, mas alguém que se importava, que via, que entendia. E para Caio, a transformação era igualmente profunda. Sua mansão, antes um espaço estéril e silencioso, agora estava cheia de vida. Risos infantis ecoavam pelos jardins. Pegadas pequenas marcavam os caminhos de pedra. Desenhos coloridos ocasionalmente apareciam em sua mesa de trabalho. Presentes tímidos das meninas. Pela primeira vez, o lugar tinha vida, tinha propósito, tinha sentido. O outono havia dado lugar ao inverno, e o inverno à primavera. Quase 6 meses se passaram desde que Caio encontrara Laura e Lila naquele ônibus com seu cartaz feito à mão. 6 meses que transformaram sua vida de maneiras que nunca poderia ter previsto. Naquela manhã de sábado, Caio acordou mais tarde que o habitual. Não havia reuniões urgentes, não havia chamadas internacionais, não havia prazos inadiáveis. Nos últimos meses, havia deliberadamente desacelerado seu ritmo profissional. Ainda era o CEO da Almeida Enterprises, ainda tomava decisões importantes, ainda gerenciava seu império. Mas agora havia espaço para mais. Ao descer para a cozinha, encontrou evidências de que não estava mais sozinho na casa. Um copo de suco pela metade na pia, migalhas de torrada na bancada, uma pequena meia colorida esquecida sob uma cadeira. Sorriu ao ver esses vestígios de vida. Antes, qualquer sinal de desordem o incomodaria profundamente. Agora, cada evidência da presença das meninas era bem-vinda. Caminhou até a janela e avistou Laura sentada sob uma árvore, absorta em um livro. A menina, que em breve completaria 6 anos, tinha desenvolvido uma paixão por histórias. Caio havia convertido um dos quartos vazios da mansão em uma pequena biblioteca infantil, enchendo-a com livros cuidadosamente selecionados para a idade dela. "Tá bom dia",
disse Mariana, entrando na cozinha com uma cesta de roupas limpas. Dormiu bem? Melhor que em muito tempo, respondeu ele sinceramente. Lila está procurando por você. Quer mostrar o experimento científico que está fazendo no jardim. Algo sobre besouros e uma cidade em miniatura. Caio sorriu. Melhor eu ir verificar antes que tenhamos uma invasão de insetos. Tarde demais, riu Mariana. Já encontrei 3 joaninhas no meu quarto ontem à noite. Essas pequenas conversas matinais haviam se tornado parte da rotina. Nada profundo, nada complicado, apenas o ritmo cotidiano de pessoas compartilhando um espaço, compartilhando suas vidas. No jardim, encontrou Lila ajoelhada na grama, concentrada em uma elaborada construção de gravetos, folhas e pedras pequenas. Bom dia, cientista, cumprimentou ele. Lila levantou o olhar, seu rosto iluminando-se instantaneamente. Caio, olha o que eu fiz. É uma cidade para os besouros. Tem casas e escolas, e até um hospital, caso eles fiquem doentes. Ele se agachou ao lado dela, observando a incrível atenção aos detalhes que a menina de 4 anos havia dedicado à sua criação. É incrível, Lila. Como você teve essa ideia? Você disse que todo mundo merece um lugar bom para morar, lembra? Achei que os besouros também. Caio sentiu algo apertar em seu peito. Era assim agora. Pequenas observações das meninas frequentemente o atingiam com força inesperada. Elas absorviam tudo, processavam tudo à sua maneira única e devolviam ao mundo com uma clareza que muitas vezes o deixava sem palavras. Você está absolutamente certa, disse ele finalmente. Os besouros também merecem. Passaram a próxima meia hora aperfeiçoando a cidade dos besouros, com Lila explicando animadamente cada nova adição, enquanto Caio escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionais que a faziam pensar em novos detalhes. Era isso que ele havia descoberto nos últimos meses. O poder de simplesmente estar presente, de escutar de verdade, de participar dos pequenos momentos que, somados, compunham uma vida real. Antes, seus dias eram medidos em realizações, em marcos alcançados, em dinheiro acumulado. Agora, eram os pequenos gestos que traziam sentido. Ajudar Laura com uma palavra difícil em sua leitura, aplaudir quando Lila conseguiu andar de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez. Notar quando Mariana parecia cansada e preparar uma xícara de chá para ela. Mais tarde naquele dia, enquanto Mariana levava as meninas para visitar a avó Rosa, Caio aproveitou o tempo sozinho para verificar alguns e-mails de trabalho. Renato havia enviado vários relatórios urgentes que requeriam sua atenção. Anos atrás, ele teria passado o fim de semana inteiro debruçado sobre aqueles documentos, ignorando o mundo ao seu redor. Agora, concluiu o essencial em 2 horas, deixando o resto para segunda-feira. Havia aprendido que o mundo corporativo raramente tinha emergências genuínas, apenas urgências fabricadas por pessoas que, como ele costumava ser, confundiam trabalho com vida. Quando as 3 retornaram no final da tarde, Caio estava na cozinha tentando, sem muito sucesso, preparar biscoitos seguindo uma receita que encontrara online. O que aconteceu aqui? Perguntou Mariana, observando a farinha espalhada por toda a bancada. Um experimento, respondeu ele, imitando o tom que Lila usava para suas criações no jardim. Um experimento fracassado, pelo jeito, comentou Laura, olhando criticamente para a massa disforme na assadeira. Totalmente fracassado, concordou Caio, rindo. Quem sabia que fazer biscoitos era tão complicado? Todo mundo, respondeu Lila, com a honestidade brutal das crianças pequenas. Eu posso ensinar, ofereceu Mariana, já arregaçando as mangas. Meninas, lavem as mãos. Vamos mostrar ao Caio como se faz. A próxima hora foi passada na cozinha, com Mariana pacientemente explicando cada passo, as meninas ajudando a medir ingredientes e Caio observando com genuína admiração a facilidade com que elas trabalhavam juntas. Era como uma dança bem ensaiada, cada uma conhecendo seu papel, movendo-se em sincronia. Como vocês ficaram tão boas nisso? Perguntou ele, enquanto Mariana demonstrava como formar os biscoitos perfeitamente. Prática, respondeu ela simplesmente.
Fazíamos biscoitos nos fins de semana, quando eu não estava trabalhando. Era barato e mantinha as meninas entretidas. Novamente, Caio foi lembrado de como a vida de Mariana havia sido diferente da sua. Enquanto ele gastava fortunas em experiências elaboradas que mal apreciava, ela encontrava alegria nas coisas mais simples: uma tarde fazendo biscoitos, um passeio no parque, uma história antes de dormir. E o mais surpreendente era que, quanto mais tempo passava com elas, mais percebia que Mariana e as meninas não eram as únicas que haviam ganhado algo com esse novo arranjo. Ele também estava recebendo um presente inestimável: a chance de experimentar uma vida genuína, conectada, significativa. Não era romance, nunca havia sido sobre isso. Era sobre presença, sobre pertencimento, sobre preencher um vazio que ele nem sabia que existia até começar a senti-lo desaparecer. Depois do jantar, enquanto as meninas tomavam banho, Caio e Mariana sentaram-se na varanda que conectava a casa principal à casa de hóspedes. O crepúsculo pintava o céu em tons de rosa e dourado, e o ar fresco da primavera trazia o perfume das flores recém-desabrochadas. "Você parece diferente", comentou Mariana, quebrando o silêncio confortável entre eles. "Como assim?" "Mais presente. Menos no seu próprio mundo." Caio refletiu sobre a observação. "Acho que nunca soube como estar presente antes. Sempre estava pensando no próximo objetivo, na próxima conquista. Nunca realmente aqui." "As meninas são boas professoras nesse sentido", sorriu Mariana. "Crianças vivem no presente. Não se preocupam com o futuro ou o passado." "Não são apenas elas", respondeu Caio, olhando-a diretamente. "Você também ensina pelo exemplo. Nunca conheci alguém tão capaz de estar totalmente presente no momento, mesmo em circunstâncias difíceis." Mariana pareceu surpresa com o elogio. "É apenas o que mães fazem, eu acho. Não temos o luxo de nos perder em pensamentos ou preocupações. Há sempre alguém precisando de atenção imediata." "É mais do que isso", insistiu ele. "É uma qualidade que você tem. Uma força." Ela baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas bochechas. Nunca havia sido boa em receber elogios. As meninas logo se juntaram a eles na varanda, de pijamas e cabelos úmidos. Lila imediatamente subiu no colo de Caio, uma familiaridade que agora parecia completamente natural. Laura sentou-se ao lado de Mariana, que pegou uma manta que estava tecendo nas últimas semanas. "Conta uma história, Caio", pediu Lila, aconchegando-se contra seu peito. "Que tipo de história você quer?" "Uma sobre dragões", sugeriu Lila. "Não, sobre exploradoras", contrapôs Laura. "Que tal sobre exploradoras que encontram um dragão?", sugeriu Caio, fazendo ambas sorrirem. Enquanto narrava uma história improvisada sobre duas corajosas irmãs que descobriam um dragão ferido em uma floresta mágica e o ajudavam a encontrar o caminho de volta para casa, Caio observou as reações das meninas. Lila ouvia com os olhos arregalados, completamente imersa na fantasia. Laura, mais analítica, ocasionalmente fazia perguntas sobre detalhes da história. Mariana continuava seu trabalho na manta, suas mãos movendo-se com graça e precisão, o som suave das agulhas formando um ritmo tranquilizante sob as palavras de Caio. Quando a história terminou, as meninas aplaudiram entusiasticamente. E então, surpreendentemente, Lila bocejou. "Acho que está na hora de duas exploradoras irem para a cama", disse Mariana, guardando seu trabalho de tricô. "Só mais 5 minutos", implorou Lila. "Amanhã vocês podem procurar dragões no jardim", prometeu Caio. Agora é hora de descansar. Após beijos de boa noite e abraços calorosos, Mariana levou as meninas para dentro. Caio permaneceu na varanda, observando o céu estrelado. Poucos minutos depois, Mariana voltou, retomando seu lugar e seu trabalho na manta colorida. "Elas dormem rápido quando estão realmente cansadas", comentou ela. Ficaram em silêncio por um tempo, mas não era um silêncio desconfortável ou vazio. Era um silêncio cheio de pensamentos, de sentimentos, de compreensão mútua. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se sentem completamente à vontade na presença uma da outra.
Caio observou Mariana costurando, suas mãos movendo-se com confiança no padrão complexo. A manta era uma explosão de cores, azuis, vermelhos, amarelos, verdes, todos entrelaçados em um desenho que parecia caótico à primeira vista, mas revelava uma harmonia surpreendente quando observado por mais tempo. É como nós, disse ele suavemente. O quê? Perguntou Mariana, erguendo os olhos de seu trabalho. A manta. Diferentes cores, diferentes padrões, que de alguma forma funcionam juntos. Ela estudou seu trabalho por um momento, como se o visse por uma nova perspectiva. Suponho que sim. Não planejei dessa forma, apenas fui adicionando o que parecia certo no momento. Às vezes os melhores padrões são aqueles que não planejamos, refletiu Caio. A noite avançava, e as luzes da cidade ao longe criavam um horizonte brilhante contra o céu escuro. O silêncio entre eles continuava confortável, preenchido apenas pelo som suave das agulhas de Mariana e o ocasional sussurro do vento nas árvores. Caio sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Seu mundo anterior era dominado pelo barulho literal e figurativo. O constante zunido de notificações, o burburinho de reuniões, o ruído de sua própria ambição. Agora havia espaço para o silêncio, e nesse silêncio, finalmente podia ouvir o que realmente importava. Mariana e as meninas haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Não com barulho, não com exigências, não com complicações, mas com presença. Com a simples arte de estar, de pertencer. Olhou para Mariana, concentrada em seu trabalho, o rosto sereno à luz suave da varanda. Pensou nas meninas dormindo pacificamente lá dentro, em suas vidas entrelaçadas à dele, de maneiras que jamais poderia ter previsto. Pela primeira vez em sua vida adulta, Caio Almeida sentia que pertencia. Não ao mundo dos negócios, não ao círculo exclusivo dos ultra-ricos, não às manchetes de revistas financeiras, mas a este pequeno universo de 4 pessoas, construído não com contratos e transações, mas com pequenos momentos de gentileza, de compreensão, de presença genuína. E naquele momento, soube com certeza absoluta que toda a sua fortuna, todo o seu império, todas suas conquistas, nada disso valia tanto quanto este simples ato de estar presente, verdadeiramente presente, na vida de pessoas que agora importavam mais que qualquer coisa. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.